Bom dia, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, seu lar, que a paz do nosso Deus ela esteja presente na sua vida, em todos os seus caminhos. Que verdadeiramente hoje você possa ter um dia especial, um dia incrível, com alegria, com boas notícias, pessoas agradáveis, sabe, passando pela sua vida no dia de hoje. Eu desejo isso de todo o coração, em nome de Jesus. E hoje, aqui na nossa live, nós vamos falar sobre o tempo. Como assim, Bispo Dark Douglas? Sobre o tempo? Sim. Você sabia que existe o tempo de Deus? E ele disse que há tempo para tudo. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para você, sabe, se alegrar. Há tempo de você acordar, de você dormir. Há tempo para todas as coisas. Só que existe algo que tem, sabe, mexido com muitas pessoas relacionado ao tempo. E eu quero entregar para você essa direção hoje. E é importante que você possa compreender isso. Porque, infelizmente, existem muitas pessoas decepcionadas, tratando-se, sabe, de culparem algo, muitas vezes culpando uma denominação, culpando até Deus. Você sabia que tem pessoas que culpam a Deus? Mas eu quero que essa mensagem possa lhe trazer uma direção. Será um direcionamento. Vamos falar sobre o tempo. Antes, curte aqui já a nossa live e também deixe os seus comentários, que são importantes para que essa live possa chegar a cada vez mais e mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. A Bíblia fala sobre o tempo. Então, existe o tempo de Deus, é o que eu falei, há tempo de chorar e de sorrir, há tempo de plantar e de colher o que se plantou. Existe também o tempo que as próprias pessoas estipulam. Eu vou lhe dar um exemplo. Não são poucas as pessoas que eu já atendi, eu já, sabe, dei uma mensagem, prestei um atendimento espiritual, que elas disseram o seguinte: poxa, Bispo Darker Douglas, eu já estive dentro de uma denominação, já frequentei, ou eu fiz a obra, enfim, mas eu acabei saindo. E na maioria das vezes a pessoa sempre vai dizer o mesmo, mas eu continuo ainda crendo em Deus. Que bom. Mas por que você desanimou? Por que você saiu? Ah, porque eu fui nesta denominação e eu fiz um propósito com Deus, eu fiz um jejum, fiz uma campanha de oração por tantos dias, por determinados dias, para que algo acontecesse, e não aconteceu. E isso me desapontou, me entristeceu, e eu acabei saindo da igreja. Outras acabam dizendo que foram para a igreja em favor de, sabe, uma bênção, um milagre que elas precisavam. E de repente, naquele tempo, não aconteceu. E ela falou, eu fui, frequentei lá durante 1 mês, 2 meses, 5 meses, buscando esse milagre sentimental, essa solução, sabe, para o meu problema sentimental, e não aconteceu. E eu saí. E as pessoas têm relatado muito isso. Mas é importante você compreender que quando você determina algo, quando você fala, eu estipulei uma campanha de oração durante 10 dias por esta causa, você estipulou isso, sabe? De repente foi até um homem de Deus que estipulou que naquele período de 21 dias de oração ou de jejum, enfim, algo estaria acontecendo. Ele usou a fé, como você já usou a fé também. Só que se não acontece, se não aconteceu nesse prazo que você predeterminou,
não significa dizer que acabou o prazo de Deus, o tempo de Deus. Foi como eu falei, de repente você colocou um prazo, eu vou fazer uma campanha de oração por 10 dias. Foi o seu tempo, mas o seu tempo é uma coisa e o tempo de Deus é outra coisa. Então, pode ser que o tempo que você deu, o prazo que você estipulou, pode ter acabado o prazo. Mas você pode ter a absoluta certeza de que o tempo de Deus não acaba. Sabe por quê? Porque o tempo de Deus é Ele que determina as coisas e é Ele que sabe a hora certa que elas cheguem na sua vida. Foi como eu disse, poxa, Bispo Darker, eu fui para a igreja por um problema sentimental. E durante esse período, eu busquei pela vida sentimental e além de eu não encontrar, parece que até piorou. Tem umas pessoas que falam isso. E elas culpam a Deus. Elas culpam a Deus. Só que talvez faltou alguém ensinar que não é dessa forma que Deus trabalha. Deus não é mágico. Deus não é mágico. Aliás, a magia não tem nada de Deus. O mágico, a pessoa está lá no show, ele estala o dedo, sai um coelho dentro da cartola. Ele estala os dedos, aparece isso, some aquilo. Deus não está por trás da magia. Deus não é mágico. Deus faz milagres. E o milagre conta com a nossa participação. Por isso que Deus nos deu fé. Deus não colocou fé em nós por acaso, mas a fé para que nós possamos buscá-lo, chegar até Ele e lutar pela nossa vida. Então, o que faltou, talvez, muitas pessoas ouvirem, é que quando nós entregamos a vida para Cristo, Ele vai trabalhar na nossa vida, primeiramente no nosso interior. Ele vai curar as nossas feridas, as nossas dores. Por isso que muitas pessoas chegam para buscar algo material, algo palpável, ou uma solução sentimental. Mas Deus está trabalhando primeiramente no coração, tirando mágoas, tristezas, sabe, tirando traumas, dores, marcas do passado. Só que como o ser humano, ele é imediatista, ele não compreende o fato de Deus estar trabalhando no coração e no interior. Ele não compreende isso como uma grande resposta. Ele não compreende isso como uma grande bênção. Para ele, a grande bênção é quando ela vê algo acontecer, os olhos veem. Ah, eu consegui, essa pessoa apareceu, o amor da minha vida. Ah, então Deus me abençoa. Não, Deus já estava te abençoando há muito tempo, quando Ele começou a trabalhar no seu coração, trabalhar no seu interior. Mas infelizmente, repito, como o ser humano é imediatista, ele não olha para aquilo, ele não leva em consideração, aquilo que Deus está fazendo interiormente. E quando alguém consegue ver isso, é porque essa pessoa está tendo uma grande experiência com Deus. Um grande milagre já está acontecendo. Então, quantas pessoas deixaram de orar, deixaram de congregar ou culparam a Deus de não ter trazido de volta aquela pessoa amada, de não ter restaurado um relacionamento no período que ela ficou talvez ali na igreja? Quantas pessoas que não compreenderam que Deus tem a forma dele agir? Ele trabalha no interior, ele trabalha no nosso coração, ele nos cura interiormente. E uma pessoa que é curada interiormente, maravilhas acontecem na área exterior, na vida econômica, financeira, sentimental, familiar, tudo. Então, não desanime da fé. É o que eu falei. O tempo pertence a Deus. Deus é o Senhor do tempo. Se tem algo que você está buscando e ainda você não alcançou, saiba que Deus continua trabalhando na sua vida, porque não foi você que o escolheu. Foi Ele que escolheu você. E se Deus te escolheu, é porque Ele está fazendo. Olha só, Ele está
fazendo uma obra na sua vida. Ainda que você não veja muita coisa, mas Deus está fazendo. Você pode ter certeza absoluta. O povo de Israel ficou escravo durante mais de 400 anos, 420, 430 anos. Então é como se a gente falasse assim, Deus não olhava para eles. Sim, olhava. Mas Deus sabe o porquê de todas as coisas. Quando foi para Deus libertar o povo dele do Egito, foram lançadas pragas sobre o Egito. Várias pragas. Você deve conhecer essa história. Por que logo na primeira praga Faraó não libertou o povo? Por quê? Então Deus tem a forma dele agir. Ainda que não estivesse sendo visto nada no coração de Faraó, mas Deus estava agindo. Veio a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, as pragas vieram e, humanamente, aos olhos humanos, Faraó não libertou o povo. Mas Deus já estava trabalhando. Deus estava trabalhando. E é o que está acontecendo na sua vida. Se você busca por algo, continue, insista, persista, não desanime da fé, porque dentro do tempo de Deus está tudo correndo perfeitamente. Receba isso no seu coração. Dentro do tempo de Deus, tudo está correndo perfeitamente. Se você acreditar nisso, se você receber isso, você vai ter uma vida mais leve, mais suave, mais tranquila, e você vai começar a olhar mais com os olhos da fé, porque nem sempre, quando não está acontecendo ou não estamos vendo, nada, isso não significa dizer que Deus não está agindo, tá bom? Receba essa palavra que Deus me entrega, eu te envio. Compartilhe. Você crê, recebe? Compartilhe, envie para algumas pessoas, porque muitas precisam ouvir essa direção falando sobre o tempo, tá bom? Clica aqui embaixo em compartilhar e envie no WhatsApp de amigos, vizinhos, colegas. Envie em grupos de oração, grupos de amigos, grupos da igreja, mas compartilhe. E se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, clica também aqui embaixo em inscrever-se e depois no sininho, ativando todas as notificações. Que o seu dia seja abençoado, de paz, de prosperidade e sempre com a proteção de Deus sobre a sua vida. Que o seu dia seja incrível. Deus te abençoe.